E aí, pessoal da Game 365, estamos hoje com o Gildo Maza, editor da Games Magazine Brasil. E poxa, tô nervoso aqui e é uma honra estar entrevistando o cara que faz as entrevistas. Uau, é uma alegria falar com você, uma equipe tão dedicada, uma equipe jovem, eu acho muito legal isso. Quer dizer, então vocês estão trilhando um caminho que eu comecei há alguns anos já. Bacana. Bom, eu acredito que uma coisa que a gente sempre gosta de falar para entender todo esse background e, poxa, é uma essência do modo o qual você trabalha hoje, sempre influencia. Como você começou nesse cenário do iGame, então foi um maluco, hoje é referência no setor? Pois é, a iGame acabou, vamos dizer, sendo uma evolução do início da minha atividade como jornalista na indústria de jogos. Eu comecei em 1996 com os bingos no Brasil, lançamos uma revista, essa revista se desenvolveu, tivemos quase 60 edições ao longo de vários anos, ela era bimestral, então a gente circulava pelo mundo todo com a revista, aquele pacotão de revista imenso e tal. Só que o próprio setor foi sendo mudado, foi evoluindo, e hoje grande parte das operações globais de jogos, embora a gente tenha cassinos maravilhosos no mundo todo, menos no Brasil, o mundo online acabou sendo uma progressão natural do entretenimento, porque jogo, cassino, não é outra coisa senão entretenimento. Então você vai ter o entretenimento num salão de jogos, num cassino, num bingo ou no seu celular, no seu desktop, no seu tablet. Então foi uma evolução natural e continuo apaixonado pelo setor. Eu acho que eu vou me aposentar nesse segmento daqui uns bons anos ainda, porque eu quero continuar vendo a evolução desse mercado e mais ainda vendo a chegada. Espero que ainda no primeiro semestre a gente consiga votar no Senado a lei que regulamenta e que legaliza os cassinos físicos no Brasil. Só falta isso. Perfeito. Bom, você tá no setor, viu o começo de toda essa indústria, acompanhou os primeiros eventos no Brasil, eventos internacionais, todo focado no mercado dos jogos. E já acompanhou as principais feiras do mundo, a ICE, SBC, BIS, Sigma, essa qual a gente está falando agora para vocês. Global Global Game Edge de Las Vegas. Exatamente. E acompanhou toda essa transição. Você tem notado qual que são os nuances, quais são as maiores diferenças do público pré a regulamentação, dos eventos pré-regulamentação no Brasil e pós-regulamentação? Você acha que está tendo uma diferença? Como está sendo esses nuances? Está tendo uma diferença, sim. Eu acho que em vários degraus dentro da indústria de jogo online. Uma delas é do próprio apostador. Ele começa a perceber que é entretenimento, ele começa a ter noções propostas pelos operadores de jogo responsável, ele começa a entender um pouco mais isso, e eu acho que é fundamental que ele entenda que ele está se divertindo, da mesma maneira que ele está com o seu celular jogando qualquer um dos jogos disponíveis nas centenas de plataformas, ou fazendo uma aposta esportiva. Seria a mesma coisa que ele está sentado numa sala de cinema, acompanhando uma película, ou mesmo na sua casa, vendo um Netflix, um Prime. Então, essa é a primeira diferença, do ponto de vista do apostador. E eu acho que cada vez mais os operadores estão atentos a trabalhar de forma transparente, seguindo todas as regras impostas pela Secretaria de Prêmios e Apostas, e ainda bem que a Secretaria impôs ou propôs tudo que tem sido regulado no mercado brasileiro, que tornou a atividade muito mais saudável do ponto de vista de indústria e do ponto de vista legal. Então hoje qualquer operador com a sua licença tem a garantia de que ele está protegido, de que a atividade dele vai continuar. Então as próprias certificadoras, os laboratórios credenciados pela Secretaria de Prêmios e Apostas, entendeu qual era a proposta da Secretaria, adaptou seus procedimentos, embora eles já homologassem, credenciassem e certificassem plataformas, jogos,
eles tiveram que se adaptar também. Então o legal é ver que, mesmo assim, porque o Brasil foi muito exigente, até os laboratórios conseguiram atender às exigências do Ministério da Fazenda. Então todo o ecossistema foi melhorado com a regulamentação e a gente vê numa feira como essa, que já está praticamente 50% maior do que foi a edição do ano passado, e se vierem os cassinos físicos, essa feira vai dobrar de tamanho mais uma vez. Perfeito. Bom, pegando todo esse gancho sobre a regulamentação, não dá pra gente deixar de falar sobre o papel da mídia. E disso você é expert nesse setor. A gente vê há muito tempo o setor dos jogos sendo muito mal interpretado na mídia, sendo falado de maneira negativa. E as mídias especializadas do setor, GMB, diversos outros portais, que entendem, que vivem esse setor, sabem a importância de divulgar de maneira correta, tanto para o apostador final, quanto o setor das empresas. E, bom, acredito que você sabe o papel e poderia contar melhor para a gente. Pois é, às vezes eu vejo algumas notícias em portais de notícias de grandes jornais de circulação nacional do Brasil, que estão hoje muito fortes como portais de notícias na internet. Eu vejo uma dicotomia imensa, porque eu vejo 2, 3 banners numa página de empresas de apostas esportivas em meio a uma matéria falando mal do setor. Exatamente. Então eu fico envergonhado de alguns colegas jornalistas, fico envergonhado de algumas grandes mídias e tomarem uma atitude como essa. O setor de jogos e apostas é uma indústria extremamente positiva para a economia, então ela é uma atividade econômica e é uma atividade para o apostador de lazer. Então, eu acho que a grande imprensa deveria entender melhor o setor para não sair dizendo que nós somos a mãe de todos os vícios. Não! Eu diria que nós, com o mercado regulado, somos a mãe de todas as virtudes. Porque nós mesmos do setor buscamos a regulamentação, primeiro buscamos a lei, depois, ao longo de 4 anos, ficamos pedindo, pelo amor de Deus, que viesse a regulamentação, que demorou 5. Era para ser no máximo em 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Infelizmente, o governo passado simplesmente abriu mão da possibilidade, então o setor continuou batendo na porta, pedindo, me regularizem, que eu quero trabalhar de acordo com a lei, e não deixaram. A gente vê a mesma coisa no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado, inúmeros parlamentares falando mal do jogo, sem conhecer o jogo. Eu vejo um senador que foi candidato a prefeito numa cidade do Nordeste, que teve 1% dos votos. Nem os seus eleitores da sua base evangélica acreditam nele. Quer dizer, então, é preciso desmistificar de uma vez por todas o jogo, e quem poderia fazer isso, que é a grande imprensa, às vezes faz, mas nem sempre, mas nós, a mídia especializada. Então, trabalhamos defendendo o que defendem os operadores, o que defendem os provedores de plataformas, o que faz cada um dos laboratórios, que é certificar. Nós queremos transparência, queremos que todos entendam que o jogo legal afasta de qualquer um o jogo clandestino, o jogo perigoso, o jogo que vicia, porque conta é mentira, o jogo que muitas vezes não paga, enquanto o setor regulado, e essas quase 100 empresas hoje que já estão licenciadas pela Secretaria de Prêmios de Apostas, com quase 200 marcas, estão fazendo o trabalho certo. É isso que todos nós temos de divulgar, e é o que a gente vem fazendo já com Games Magazine Brasil há bastante tempo, e antes disso com a nossa revista impressa Games Magazine. Eu acredito, puxando esse gancho, acredito que o setor das apostas, o iGaming, é um dos setores que mais quer pagar imposto no Brasil, então... É impressionante, queremos mesmo, e a gente cansou de falar isso para todos os interlocutores, seja do governo, seja do Congresso,
nas CPIs, que falaram um monte de bobagens, acusaram o setor de uma série de irregularidades que o setor não tem culpa, porque o setor regulado não se prestaria a esse tipo de coisa. E eu cito um exemplo. Hoje, por exemplo, os grandes cassinos, os grandes complexos de cassinos no mundo inteiro, quem são os sócios desses cassinos? São grandes corporações, quer dizer, empresas com ações na bolsa, e muitos dos operadores e dos provedores aqui de plataformas têm a mesma característica, estão com as suas ações na bolsa, nas principais bolsas de valores do mundo, na Bolsa de Londres, na Bolsa de Nova York, na Bolsa de Estocolmo, por aí vai. Na Bolsa de São Paulo, com certeza já teremos empresas cotando na Bolsa de São Paulo. Gente, é um setor extremamente rico em termos de oferta de empregos, impostos. Vamos aí para isso. Perfeito. Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa. Eu digo mais uma aula com o mestre Gildo Maza, editor-chefe da GMB. E bom, eu acredito que essa conversa merece o seu like. E é claro, se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse, coberturas, entrevistas com especialistas da área e, enfim. E lembre-se sempre, se for jogar, jogue na responsa. Eu deixo meu carinho para você, Raul, para Aline. Contem sempre comigo, com a minha amizade, com o meu carinho. Vocês são muito boa gente. Muito obrigado, a gente agradece.